Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo que acontece entre o Internacional e o Mirassol no dia 18 de maio pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo, então, que acontece em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Inter recebe o Mirassol. Vamos ver, então, o que a gente pode esperar dessa partida. Importante dizer que eu sou taróloga, eu não estou aqui como torcedora, eu não ganho nada torcendo para ninguém, eu ganho se eu acertar, né? Então, o objetivo aqui é acertar a leitura de tarô e, claro, trazer luz para o torcedor que ama seu time e quer saber absolutamente tudo antes de uma partida. Lembrando que há margem de erro nessa leitura. Todos os vídeos que eu já fiz desde que o canal foi criado, o canal é novo, estão aqui publicados. Vocês podem assistir quando quiserem. Os que têm um xizinho verde são os que eu acertei a previsão, os que têm xizinho vermelho são aqueles que eu errei e tá tudo certo. Se eu erro, vai estar lá o xizinho vermelho, não tem nenhum problema. Política de transparência e de respeito a vocês aqui no canal. Ao final da gravação, eu tiro foto da mesa e coloco lá nos posts de comunidade aqui do canal, então vocês podem ver as fotos, né, das leituras da mesa, porque por questão técnica eu ainda não consigo me filmar e filmar a mesa aqui ao mesmo tempo. Vamos lá, esse aqui é o deck de cartas do Inter e esse é o deck de cartas do Mirassol. Vamos ver Internacional e Mirassol no Beira-Rio no dia 18 de maio. Internacional e Mirassol no Beira-Rio. Vamos lá, Internacional. O Internacional vencerá o Mirassol. O Inter vai vencer o jogo contra o Mirassol no dia 18 de maio. Inter. O Internacional vai vencer o Mirassol. Eu tô conectado ao time do Inter. Eles vencerão esse jogo? O Inter vencerá esse jogo? A carta dos amantes na base, as de copas nos desejos, 4 de ouros aqui na energia favorável, uma energia, uma carta aqui de estabilidade, uma carta boa para o Inter, carta da lua. Tem aqui algumas incertezas, né? Um jogo aqui que não vai ser tão fácil assim para o Inter, mas o Cavaleiro de Copas aqui como resposta é uma carta muito boa, mostrando que sim, tá? O Inter ele tem muita chance de vencer sim o Mirassol com essas cartas. Antes de dar o veredito, vamos tirar as cartas do Mirassol. Cavaleiro de Copas, ele é uma carta que fala de satisfação, das boas notícias, dos bons resultados que vêm até nós. Então, é uma carta assim muito, muito favorável para o Inter, que pode indicar assim essa vitória. Vamos ver o Mirassol, o time do Mirassol. O Mirassol vai ganhar o jogo do dia 18 de maio contra o Inter. Eu estou conectada ao Mirassol. O Mirassol vencerá o jogo. O Mirassol vencerá o jogo. A força, carta da torre nos desejos, carta do carro na energia favorável, imperador no desafio, as de copas. O as de copas é uma carta muito boa, tá, gente? A força que mostra uma equipe que está se superando muito nesse campeonato, né? A carta da torre, os objetivos deles, eles querem vencer o Inter em casa, né? A carta da torre é destruição, aqui tá nos objetivos deles. Eles querem desbancar o Inter, time grande, que vai jogar em casa, né? Eles estão indo realmente para fazer uma tática aí de terra arrasada, de golear o Inter. Esses são os objetivos do Mirassol, tá? E na energia favorável, eles têm uma carta do carro. A carta do carro é uma carta de avanço, de superação, um time que vai avançar sim, vai para cima, vai estar muito competitivo o Mirassol. O Inter aqui nos objetivos, na energia favorável do Inter tem um 4 de ouros, que é uma carta de força, de estabilidade, uma defesa boa, mas o Mirassol tá na carta do carro. Ele vai dar muito trabalho pro Inter, tá? Tanto é que aparece aqui no desafio do Inter é uma carta da Lua, que é uma carta de insegurança. O desafio deles, Imperador, né? O Inter tá jogando em casa. Ele ainda é esse Imperador, né? Aqui ele é o Imperador do jogo. Quem é o Imperador do jogo aqui? É o Inter, né? Então, é um time grande que está jogando em casa. Então, ainda assim, mesmo o Mirassol indo para cima, atacando muito,
Não vai ser fácil, mas o resultado é um as de copas, tá? As de copas é uma carta muito boa. Quando a gente compara as de copas e cavaleiro de copas, são duas cartas excelentes, tá? As de copas mostra, sim, eles tendo uma conquista, eles fazendo gol. É uma carta muito positiva, sim. 3 de copas no fundo do deck. Não será um jogo fácil, tá? Não vai ser um jogo fácil pro Inter. Mirassol, ele vai estar atacando muito. Vamos tirar mais cartas aqui pro Mirassol, tá, gente? Mirassol. Afinal, o Mirassol vai vencer o Inter no Beira-Rio no dia 18 de maio. Tô conectada ao time do Mirassol. O Mirassol vai vencer o Inter no dia 18 de maio. O Mirassol vencerá o Inter. O Mirassol vai ganhar o jogo do dia 18 de maio contra o Inter no Beira-Rio. O Mirassol vai vencer o Inter no dia 18 de maio. Carta da força, duas vezes a carta da força aqui. É um time que tá indo pra frente, que tá se superando muito. Imperador, carta do julgamento. São 3 arcanos maiores. Olha, o Mirassol, ele poderá surpreender o Inter, sim, tá? Com muita força. Carta do julgamento, Imperador, tem chance aqui do Mirassol vencer, tá? Vamos tirar mais cartas pro Inter. 8 de espadas. Vamos tirar mais cartas pro Inter, porque eu quero entender, porque aparece aqui 2 vezes o Imperador com a carta do julgamento. E eu quero saber se esse Imperador aqui tá falando do Mirassol ou do Inter, né? No sentido de que o Imperador, o que tá dizendo? O Imperador ainda é o Imperador. Né? Pode mostrar aqui que, por mais que eles façam força, eles ainda não vencerão o Inter, ou que eles conquistarão aqui uma força, um prestígio que eles nunca tiveram antes e que chegou o momento deles terem. Vamos entender isso aqui, o que tá falando. Mas isso aqui é um significado, são cartas muito fortes aqui que caíram pro Mirassol, tá? Vamos ver o Inter. O Inter vencerá o jogo do dia 18 de maio no Beira-Rio contra o Mirassol. O Inter vai vencer esse jogo contra o Mirassol no dia 18 de maio. O Inter vencerá o jogo. O Inter vai vencer o Mirassol no dia 18 de maio. Vamos ver o Inter. Eles vão vencer esse jogo. 10 de copas, eles jogando em casa. Rainha de ouros, eles estão sólidos. Carta do sol. 7 de copas. Tá. Vai ser um jogo muito equilibrado. Vai ser um jogo muito forte, tá, gente? Tem chance de empate? Tem muita chance de empate aqui. O Mirassol vai dar trabalho, mas quando a gente compara as cartas, a gente vê que ainda assim o Inter deverá vencer esse jogo, tá? Vamos ver. Eu, antes de dar o veredito final, porque tem um sol aqui pro Inter, isso aqui é uma carta muito boa mesmo. Vamos tirar o baralho cigano e eu já vou dar o veredito aqui, a palavra final. Tá? Mas vai ser um jogo empolgante esse aí, gente. Vai ser Mirassol e Inter aí, Internacional e Mirassol vai ser interessante. Internacional, o Inter vai vencer o jogo do dia 18 de maio contra o Mirassol. O Inter vai vencer esse jogo. A carta do caixão, a carta dos trevos e a carta do homem. Mirassol, o Mirassol vai vencer esse jogo? O Mirassol vai vencer esse jogo? A carta das flores, a carta da criança e a carta dos lírios. Gente, tá muito difícil isso aqui, porque os dois times, gente, estão com cartas muito fortes, excelentes, tá? O Mirassol tá com cartas muito boas, gente. Tá muito difícil cravar uma vitória aqui. Vai ser um jogo muito interessante esse jogo. Tá difícil demais cravar vitória aqui.
Eu cheguei até a falar que o Inter venceria. Agora eu já digo o seguinte: o empate tá fortíssimo, o empate desse jogo. Muito forte o empate nesse jogo. E aqui tá falando de surpresas, tá? O Mirassol, ele vai ter surpresas nesse jogo. Tá muito forte o empate. Agora, nesse momento, eu já não consigo mais dizer quem é que vai vencer. Eu não consigo dizer quem é que vai vencer, porque está um jogo equilibradíssimo. Equilibradíssimo esse jogo, hein? O Mirassol vai dar muito trabalho pro Inter. Então vamos lá. Resultado final, muito forte o empate. O empate. E quando eu olho aqui as cartas, né? Porque o Inter tem cartas excelentes, ele tem essa carta do Sol, que é uma carta fantástica, né, de brilho, de sucesso, mas o Mirassol tá com uma carta aqui muito forte do julgamento, de avançar, de uma colheita, um merecimento. Então, o que tá mais forte aqui é o empate. Se houver vitória, eu vejo que poderá ser do Inter, mas uma vitória aqui apertada. Empate, fortíssimo empate, ou vence o Inter, mais uma vitória muito apertada para o Mirassol. E ainda assim, eu tô falando dessa vitória do Inter aqui, não sei, tá? Não com muita convicção. O empate é o que tá mais forte. E olha, o Mirassol, ele vai ser uma surpresa aqui em campo. Ele vai jogar melhor do que muita gente espera, tá? Mas eu vejo que o Inter ainda tá em casa, tá nessa energia do imperador, né? Então, por isso que ainda vejo aqui uma forte, uma energia muito forte que ainda pode dar uma vitória para o Inter. Então, empate fortíssimo, ou vitória do Inter, uma vitória apertada, e o Mirassol vai jogar muito bem, tá? Uma excelente partida para todos.